Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Deixa eu dar uma ajeitada nesse tripé aqui. E aí, tudo bem? Feriadão hoje, então eu sei que a maioria tá na preguicinha, mas a gente tem esse compromisso de terça-feira, né? Pelo menos até a gente acabar o nosso livro. Para quem tá chegando agora, quem não sabe do que se trata, é, nós estamos estudando o livro Mulher Nota 10, do Hernandes Dias Lopes, e é um livro muito prático, bem fininho, como eu falei para vocês, um livro que é fácil da gente estudar juntas e que é muito bom, né? Nessa fase que a gente está vivendo, que alguns papéis estão sendo trocados, invertidos, né? Na nossa sociedade. E então esse livro ele vai nós mulheres principalmente, né? Mas homens também que às vezes queira ouvir, não tem problema, mas principalmente nós mulheres estejamos voltadas, né, a ser a mulher que Deus tem nos chamado para ser, né? Mesmo em meio a todas essas dificuldades e como eu falei, né, a essa troca, né, essa inversão no nosso mundo atual. Bom, então tá bom, vamos começar. Hoje nós estamos já no capítulo 3, mas caso você não já tenha entrado aqui hoje e não sabia, calma que tá tudo gravado. Eu deixei gravado no meu Reels, não, na aba de vídeos aí, né? Você vai encontrar no meu perfil, na minha bio. E também eu tô colocando lá no YouTube. Então, assim que eu acabo aqui, eu baixo essa live, vou lá no YouTube e coloco lá. Lá no YouTube vocês vão assistir com uma qualidade menor, porque como eu baixo aqui para colocar em outra plataforma, perde a qualidade. Mas também para você estudar, vai estar lá e vai dar para você entender. Ok? Então vamos lá. O capítulo 3 do nosso livro vai falar sobre a mulher nota 10 com ela mesma. A gente já aprendeu a mulher nota 10 com o seu marido, que foi capítulo 1, a mulher nota 10 com os filhos, foi capítulo 2, e agora a mulher nota 10 com ela mesma, para vocês verem, né? Que não só cuidar dos outros, nós devemos cuidar de nós mesmos. Então, vamos começar. O subcapítulo aqui vai começar o seguinte, ó. Uma mulher que cuida da sua saúde física. Bom, isso é muito importante, porque deixa eu. Rapidinho, antes de eu começar todo, capítulo 3 do livro. Vou colocar aqui para quem chegar saber, senão a gente fica perdido depois. Capítulo 3 do livro Mulher Nota 10. Deixa eu fixar. Opa! Só um minutinho, gente. Mulher Nota 10. É o livro, tá bom? Do livro. Pronto. Acho que agora eu coloquei certo. Fixar comentário. Que aí quem chegar, então, vai saber. Bom, o nosso capítulo 3 vai começar então falando como que ela é com ela mesma. E o primeiro subcapítulo vai falar como que a mulher nota 10 é a respeito da sua saúde e a sua forma física. Muitas vezes nós mulheres nos deixamos de lado para cuidar mais das pessoas ao nosso redor. Nossos filhos, marido, pessoas ao redor mesmo, às vezes os nossos pais, né? Quem tem pais um pouco mais de idade avançada, enfim, às vezes sogros, né? Enfim. E a gente acaba pegando para cuidar deles, que não esteja certo, mas a gente se esquece da gente. A gente esquece que nós também precisamos de estar ali, ó, pontualmente com a nossa saúde. A avaliação médica, sempre com os exames anuais, né? Eu não sei como é que funciona para cada mulher, mas sempre com exames anuais em dia. Aqui ele vai falar muito, né? O autor do livro vai falar muito da questão até assim, né? A saúde física, ela necessita de exercício. Então, quantas vezes também a gente às vezes fala assim, não, nossa, mas eu não sou nada vaidosa, eu não ligo, eu não vou fazer exercício. Mas a gente tem que pensar
que não só para questão estética, o exercício ele é necessário para a saúde, para a gente ganhar mais anos aí para frente, né? Para a gente ter essa longevidade. Então, o exercício físico para nós, ele não é só questão física. Então, uma mulher nota 10, ela vai cuidar da saúde dela, indo ao médico, procurando, que nem agora eu tô fazendo suplementação, procurando, né, sempre fazer algo para ela. E também o exercício. Ai, Bruna, mas eu não gosto de academia. Tudo bem. Agora, depois que a Helena nasceu, a Helena tá com 10 meses e eu não voltei. Mas um pouquinho antes de eu estar grávida da Helena, eu fazia exercício em casa. Quem me acompanha há mais tempo vai lembrar. Eu colocava os meus dois meninos, né, no sofá assim, ficava lá no chão, no tapete, e eu fazia poucos exercícios. Mas assim, não é nem pra, como eu já falei, questão só física, mas é pra você se exercitar. Porque o exercício físico também libera um hormônio, que é a endorfina, e que é necessário para que a gente possa ter esse ânimo. Então, pensem, o exercício não é só questão estética. Faça, nem que for um pouca coisa, uma caminhadinha. Você tem uma bicicleta em casa? Faz um pouquinho de bicicleta. Põe lá no YouTube exercícios em casa, que é o que eu fazia. E vai fazendo ali, dando, né, uma dançada ali na sala. Mas para que você tenha movimentação do seu corpo. Então, uma mulher nota 10, ela cuida da sua saúde física, seja na questão médica, né, de procurar médicos e tudo mais, e seja nessa questão de exercício físico, né? Ó, tem uma parte legal do livro que diz assim, né? Para quem entrou agora, o livro é baseado em Provérbios 31, sobre a mulher virtuosa, tá? E aí tem uma parte de Provérbios, ó, que é Provérbios 31, 17, que vai falar: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Olha para você ver, até mesmo naquela época tinha algum tipo de exercício. Não era exatamente como hoje, mas tinha algum tipo de exercício. E o mais legal é que essa mulher, para quem já leu Provérbios todo, vai ver que ela tinha servas. Ela era uma mulher que ela era empreendedora, ela tem um marido, tem os filhos, cuidava da casa, ela tinha servas, então quer dizer, ela tinha empregadas, né? Vamos colocar pro dia de hoje. Mas, mesmo assim, ela não era preguiçosa, não era aquela mulher que falava assim, já que eu tenho empregada, eu vou dormir até às 10. Já que eu tenho empregada, hoje eu nem vou fazer nada. Não, pelo contrário, mesmo com as empregadas, mesmo tendo ali uma vida um pouco, entre aspas, luxuosa nesse sentido, ela não era preguiçosa. E para que nós sejamos mulheres nota 10, nós devemos ter essa força de vontade, né? De não ser preguiçosa, ficar vivendo no ócio. E, inclusive ele fala que quando a gente vive no ócio, os nossos músculos, nervos do corpo se atrofia, a nossa mente se enfraquece. Então a mulher nota 10, ela vai cuidar da sua saúde física e não só da saúde da sua casa. Então esse é o primeiro subcapítulo que nós vamos ver, né? Aqui tem uma parte interessante do livro que eu grifei para vocês. A espiritualidade saudável não dicotomiza. Eu até pesquisei. Dicotomiza significa dividir em duas partes. Então, a espiritualidade saudável não divide a vida entre o físico e o espiritual. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Entre corpo e alma não há divisão. Então, se você fala assim, eu preciso me cuidar, eu preciso ler livros espirituais, preciso ler mais a Bíblia, preciso me aprofundar nisso, mas você não cuida do que você come, mas você não cuida de fazer um exercício, de ir ao médico, não adianta, né? Não vai adiantar. Só uma coisa, a espiritualidade saudável não divide corpo e alma. Você é um só nesse sentido e você tem que, então, saber cuidar do templo do Espírito Santo, saber cuidar desse corpo que o Senhor te emprestou, né?
para viver aqui na Terra e que é o templo do Espírito Santo. Não adianta eu ficar só falando de coisas... Opa, desculpa, gente. Só de coisas espirituais com vocês, mas viver de forma desleixada com a minha saúde, sem pensar, né, nas consequências do que eu consumo de comida, da falta de um exercício, da falta de uma suplementação, enfim. Eu fiz uma outra live também com as mulheres da igreja Esmirna, que falou um pouco sobre isso, sobre o autocuidado. Então, quem quiser também depois, só que tá salvo, se eu não me engano, tá salvo no da igreja, né? Mas enfim, cuide, né, do seu corpo, além de cuidar das outras coisas, da família, etc. O outro deixa eu só ver se eu não esqueci nada, porque eu sempre anoto. Outra coisa que aqui também fala. O nosso corpo, ele deve glorificar a Deus. Não é que você vai usar o corpo de forma totalmente desonrosa. Pelo contrário, você vai se vestir de acordo, você vai agir de acordo com a palavra do Senhor. Mas o teu corpo, ele glorifica a Deus. Então você tem que saber cuidar, como eu falei, né, desse empréstimo que o Senhor te deu. Outra coisa, ó, o apóstolo Paulo tinha Lucas. Lucas era o médico amado. Então, Lucas era médico, quer dizer, sabia, né, naquela época, de toda a medicina da época, ele era um homem entendido sobre aquilo. E era companheiro de viagem de Paulo. Outra coisa, Paulo sempre recomendou o seu filho na fé, o Timóteo, a cuidar da saúde dele. Então, nós vemos em várias coisas, passagens bíblicas, que esse cuidado com o corpo é tudo, né? Porque também, se você não tiver energia, se você não tiver disposição, como é que você vai cuidar do seu lar, do seu marido, dos seus filhos? Como é que você vai conseguir cuidar de tudo isso? Não é mesmo? Então, a mulher nota 10, ela vai cuidar da sua saúde física, tá bom? Ó, ela entende que o exercício físico é fundamental para manter uma boa forma. E como eu falei, não é só questão de boa forma física, né? Esbelta. É uma boa forma, como eu já falei, de saúde. É um contexto de saúde, né? Olha aqui que ele fala. Muitas mulheres se descuidam, se acomodam no ganho de peso, né? Não se esforça para melhorar sua aparência. E isso é um ledo engano de que essas coisas são supérfluas, são superficiais, né? Tanto a mulher quanto o homem precisam se cuidar fisicamente. Inclusive, mais lá embaixo, ele vai... Ó, já achei aqui, ó. Cresce o número de divórcios quando atingem a terceira idade. Porque o que acontece? O casal, durante esse tempo juntos, foi descuidando, se desleixando por achar que já são casados e não cuidar do corpo. Nenhum nem outro, nem marido nem mulher. Não fizeram atividade física, não se, né? E aí chegou essa terceira idade, cresceu o número de divórcios. Por quê? Porque chegou uma época que nenhum dos dois estavam satisfeitos. E, como ele fala aqui, é um ledo engano você achar que mas o amor não é só a questão física, o amor é todo, né? E de fato é. Só que o homem e a mulher, eles precisam também se sentirem atraídos fisicamente. O marido e a esposa precisam se sentir atraídos fisicamente. Para que o casamento se mantenha, né? Tem um outro lugar que eu grifei, ó. O cuidado com o corpo é vital para termos um casamento saudável e uma vida sexual ativa. Então, marido e mulher, vocês precisam também pensar nesse aspecto. Como eu falei, não é colocar em cima de, mas é fazer, como o Hernandes Dias Lopes disse aqui, ó. É que a palavra é difícil, né? A espiritualidade saudável, ela não dicotomiza, quer dizer, ela não se divide entre corpo e alma. É um só. Para você viver espiritualmente saudável, você é um só, o teu corpo e a tua alma. E depois ele acrescenta, né? Cuidado com o corpo é vital para termos um casamento saudável. Que ninguém também quer chegar com 40, 50 anos e estar com a saúde a ponto de um já ter que cuidar do outro nessa idade,
né? Não que vai chegar, né? Se Deus permitir, vai chegar a idade de um cuidar do outro, mas não tão próximo, né? 40, 50 anos. E aí desgasta o relacionamento, não sentem mais atração física um pelo outro, de vários divórcios acontecendo. Então vocês entendem? A mulher nota 10, ela vai cuidar da saúde física dela. A saúde, né? Como eu falei, para ser bem disposta e a beleza, né? Vai se cuidar para os outros, né? Para ela e para os outros ao redor. Outro subcapítulo. A mulher nota 10 tem bom gosto para se vestir. Opa, alguém ligando. Então ela tem bom gosto para se vestir. Pronto. Fixei o comentário para ninguém perder depois quando entrar. Em Provérbios 31, 22, fala assim: ela veste-se de linho fino e púrpura. Linho fino e púrpura naquela época eram tecidos mais chiques, né, da época, né? Então a gente pensa o seguinte, né? Ela se vestia de qualquer forma? Não. Ela se vestia super bem, né? Ela daquela época, né, nesse linho fino de púrpura, né? Ela se vestia então de acordo com a época da melhor forma que ela poderia. A aparência importa. Aí tem pessoas que falam assim: "Ah, não, eu não gosto disso, eu quero viver assim mesmo, super natural". Ninguém está dizendo em questão vai fazer 1000 cirurgias no rosto, vai, né, transformar em outra pessoa. Ninguém está dizendo isso. Mas uma aparência apresentável, ela importa, sabe por quê? Porque se eu estivesse aqui com o cabelo do jeito que eu acordo pela manhã, toda, não sei lá, num ambiente muito sujo, um ambiente com a parede toda rabiscada e etc., ninguém ficaria na live, entendem? Ou ninguém pararia, porque eu sei que tem pessoas que assistem no gravado, ninguém pararia pra ouvir o gravado, né? A live gravada. Por quê? Porque as pessoas, a aparência, ela importa. E a mulher nota 10, ela sabe disso. A mulher nota 10 sabe que para ela chegar e falar algo, seja alguma coisa, né? Uma passagem bíblica para ela tocar o coração de alguém, seja para ela falar com o marido ou com os filhos, ela sabe que ela tem que ter uma aparência boa, né? Ela não pode estar desleixada de qualquer jeito e exigir algo do esposo ou dos filhos ou das servas, né? Sabe aquela historinha tipo assim, ai, quem é ela? Tipo, olha lá como ela tá falando de mim? Então, a mulher nota 10 sabe que ela precisa ter bom gosto na hora de se vestir. E o que significa esse bom gosto? Uma aparência bonita, né? Como eu tô falando, ninguém tá falando aqui de cirurgia, de mexer, ninguém tá falando disso. Mas, ó, um cabelo lavado, ajeitado, um batom, um rímel, pronto, né? Outra coisa, vestimenta. Isso é uma coisa muito séria, porque cada dia mais a gente tá vendo que as vestimentas estão menores. Cada dia mais as vestimentas estão diminuindo. E a mulher nota 10, ela sabe se portar. Então ela sabe qual é a vestimenta que ela tem que usar, né? Ela sabe que, né, eu vou colocar, não vou pôr decote, não vou pôr uma roupa que marque meu corpo, eu vou tentar colocar uma saia até o joelho, né? Ou comprido ou até o joelho. Enfim, ela vai saber se vestir da melhor forma para cada ocasião, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A mulher nota 10, ela vai se vestir bonita, bem cuidada. Como eu disse, bem cuidada não quer dizer fazer 1000 coisas na cara. Bem cuidada é uma aparência saudável. Um batonzinho, um cabelo cuidadinho, né? Então, bonita, bem cuidada e com decência. Então, pensamos também, mulheres, eu tô com uma roupa, sei lá, uma calça muito justa, que eu tô até com medo dela rasgar. Isso não é decência. Porque por mais que seja uma calça até o pé, ela tá justa, ela tá mostrando as formas do teu corpo. Então, a mulher nota 10, ela pensa em tudo isso. O que está ligado, né, com essa aparência dela, para ela se sentir, para ela ser, né, mais bonita, mais bem cuidada, né, apresentável para as pessoas
e com decência. Ela sabe se vestir dessa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso acrescentar desse subcapítulo, né? Há mulheres que são ricas. Então você pode ver hoje em dia, várias cantoras ou blogueiras que são muito ricas, mas parem para pensar, se elas são dessa parte que não ligam, elas são progressistas, vamos assim dizer, né? Elas estão progredindo aí com o mundo. Vocês vão perceber que ela não se veste com decência. Então elas têm até muito dinheiro para comprar roupas finíssimas, mas elas não se vestem com decência. Então, se vestir bem, ter uma boa aparência, não tem a ver com financeiro. Não tem a ver. Não quer dizer que, por um exemplo, eu mesma, eu não, financeiramente, eu não tenho milhares de roupas na minha casa, eu não tenho um closet só de roupas, só de sapato. Não tenho. Mas a gente saber escolher as peças, isso é decência. Você saber escolher um jeito que vai te deixar apresentável, te deixar com aquele aspecto bonito, bem apresentável, com decência, né? E não precisa gastar muito com isso. Então, como ele está dizendo aqui no livro, há mulheres ricas, muito ricas, mas não têm bom gosto e nem decência para se vestir. Elas gastam rios de dinheiro com roupas caras, com joias extravagantes, mas elas não se apresentam com elegância. Ele está dizendo aqui no livro. A mulher virtuosa podia frequentar qualquer lugar. Aqui está dizendo, qualquer ambiente, sem envergonhar seu marido. Então aqui ele está dizendo, olha só, sem ser vulgar, sem, né, ser aquela mulher toda, não sei, extravagante, ela poderia frequentar qualquer ambiente. O marido dela não ia ficar se envergonhando dela, né? Enfim. Então, pra gente encerrar esse subcapítulo, a mulher virtuosa, a mulher nota 10, não sabe se vestir com bom gosto. Deixa eu só ver se eu não... Não, é só isso mesmo. Bom, a mulher nota 10, esse é um terceiro subnicho. Cadê? Tá. A mulher nota 10 cuida da sua mente e não se rende à ansiedade. Aqui, então, nesse subcapítulo já está dizendo, ela cuida da sua mente. Como que é cuidar da mente? É você entregar a sua cabeça, né? Vamos por seu cérebro, seus pensamentos, para serem colocados dentro coisas que vai te edificar. Leitura, vídeos edificantes, mesmo se for filmes edificantes, coisas que vai agregar na sua vida. Tempo, né, principalmente com a palavra de Deus. Então, tudo isso são coisas que vai cuidar da tua mente, vai te ajudar. Aqui em Provérbios 31:25 e fala assim, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Porque como ela colocava somente coisas edificantes, coisas boas na cabeça dela, ela não se rendia à ansiedade. Aqui no livro, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, 70% das nossas... Isso é uma pesquisa, tá, gente? Não é da cabeça dele, não. 70% das nossas ansiedades jamais irão acontecer. Quando eu li para estudar para vocês, eu pensei... Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. É uma das coisas que eu preciso melhorar muito na minha vida. Mas, enfim, quando eu li isso, eu falei... Boa noite, Rafa. Quando eu li isso, eu falei, realmente... É muito, como é que eu posso dizer? Muito verdade isso. Porque a maioria das coisas que eu já chorei, que eu já fiquei triste, que eu já fiquei angustiada por algo, nem aconteceu. Eu fiquei remoendo, fiquei pensando, nossa, vai acontecer. E se acontecer, o que eu faço? E nananana. No fim, não aconteceu. Então, essa pesquisa é muito séria. 70% das nossas ansiedades, das coisas que a gente pensa que pode acontecer e tudo mais, não vai acontecer. É só coisa da nossa cabeça, coisa que a gente alimenta por não entregarmos tudo na providência do Senhor, né?
A ansiedade, ela atinge muitas pessoas, desde rico até o pobre, desde o mais sábio, né, tipo, mais inteligente, mais de faculdades, até o mais simples dos homens. A ansiedade, ela atinge de um lado para o outro, né? Mas ela é uma coisa inútil. Ela é inútil, porque ela não te leva a lugar nenhum. Só te leva a adoecer, a ficar com aquela sensação de angústia, a ficar com o coração acelerado, a ficar sem viver o agora e vivendo o futuro, como aqui disse, que talvez nem vai acontecer. Então, a ansiedade é inútil. E uma mulher nota 10 é uma mulher que vai cuidar da sua mente e não vai se entregar para essa ansiedade. Outra coisa que a gente tem que pontuar nesse versículo. Quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Então, ela não tem preocupações porque de fato ela é uma pessoa que vive o agora. Ela vive o agora, ela não fica enfiando caraminhola na cabeça dela. Ela não fica preocupada, ai, nossa, será que vai ter comida no mercado? Será que eu vou? Ela não fica com essa preocupação porque ela entregou nas mãos do Senhor, não que ela seja desleixada. Outra pontuação que a gente tem que fazer essa mulher, ela não se preocupa com o dia de amanhã, por quê? Porque ela é prevenida também. Então, por um exemplo, lembra como eu já expliquei para vocês a questão de congelamento? De vocês congelarem os alimentos, questão de fazer planejamento de rotina, a rotina das crianças. Então, tudo isso também serve de base para que a gente possa ter uma manhã mais tranquilo. Por quê? Eu, por um exemplo, tenho lá o planejamento que amanhã é o dia de lavar roupa, amanhã eu vou lavar a cozinha, limpar os eletros. Então, eu já sei que eu vou fazer isso. Então, eu estou me precavendo das coisas que eu tenho que fazer amanhã. Então, meu coração, minha mente fica mais tranquilos. Amanhã tem alguma coisa importante para fazer fora de casa. Não sei lá, tem que pagar uma conta. Então, você coloca ali. Então, de duas formas a gente pode interpretar esse versículo. Ela entrega tudo nas mãos do Senhor, então tudo ela entrega sabendo e não se preocupando com amanhã, porque ela vive o agora. Outra, ela também é prevenida. Então ela já separou tudo que ela precisa para amanhã. Ela não é uma pessoa que vai ficar lá depois, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, porque olha aí, agora virou uma bola de neve, né? Quem me acompanha também sabe que eu sempre falo... como que é? Agora que eu queria falar, eu perdi. O dia de amanhã começa na noite anterior. Direto eu posto pra vocês, né? Quando às vezes eu tô organizando a casa na noite, né? Por volta de 9h30, 10 horas. Por quê? Porque de fato, se a gente organizar tudo, deixar tudo certinho pro outro dia, a nossa ansiedade diminui. A gente também consegue, né? Ter uma rotina estabilizada, saber o que vai acontecer. Nem tudo, né, gente? Lógico que, né, como eu disse, o Senhor, né, ele sabe de todas as coisas, né? Então, a gente tem que aprender também a descansar no Senhor. Colocar tudo nas mãos dele e fazer a nossa parte. Fazer o que cabe a nós. Então, por um exemplo, cabe a mim arrumar toda a minha casa, deixar tudo organizado para que amanhã eu acorde e esteja tudo limpo. Mas pode ser que amanhã... Deus o livre, mas acontece alguma coisa e a gente aqui precise, né, sei lá, né, enfim, não quero nem falar pra não, né, vocês me entendem. Mas, então, a gente faz a nossa parte e depois confia no Senhor. De novo, vou repetir, uma mulher nota 10 cuida da sua mente e não se entrega à ansiedade. Outra coisa que a gente tem que lembrar, ansiedade é o mal desse século. Quantas pessoas vocês não estão vendo, que, às vezes você vai conversar e fala assim, eu tô com problema de ansiedade. Eu vou tomando remédio porque eu tô com ansiedade. E não é fácil. Até aqui ele fala, pode ser até pessoas religiosas e pode acontecer de serem afetadas pela ansiedade, porque é uma doença que não escolhe, né? Mesmo a pessoa que teme ao Senhor, que quer fazer a vontade do Senhor, às vezes pode acabar sendo ansiosa. Então, a gente tem que sempre vigiar para não cair nessa ansiedade. Outra coisa que ele pontua aqui, a ansiedade acaba sendo um sinal de incredulidade.
Porque a gente fica ansioso duvidando de Deus. Não é que a gente duvida, mas no final das contas acaba sendo uma dúvida, né? E duvidando da bondade dele, do poder dele, de que ele vai cuidar da tua vida. Olha aqui, eu até grifei uma frase legal. Infelizmente, nós aumentamos os nossos problemas e acabamos diminuindo o Senhor. Porque toda vez que a gente aumenta os nossos problemas, que a gente fala, isso não tem solução, isso, nossa, nem Deus, né? Tipo, acaba até pensando dessa forma. A gente diminui o Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é dono de céus e terra. O Senhor fez tudo. E ele pode, ou não, né? Depende da vontade dele, te ajudar nesse problema. Então, por qual motivo é essa ansiedade? Se ele ajudar, bem. Se ele não ajudar, você vai enfrentando aquilo. E aquilo, com certeza, vai ser uma forma dele estar te fortalecendo, te ajudando, né? A crescer. O apóstolo Paulo diz em alguma das suas cartas que não devemos andar ansiosos de coisa alguma, né? E a solução que ele nos oferece ao falar isso, né? Que a gente não deve ficar ansioso. A solução é apresentar a Deus as nossas ansiedades por meio da adoração, da súplica e de ações de graças. Então, toda vez que a gente se sentir ansioso, apresente ao Senhor essa ansiedade. Senhor, eu estou ansiosa porque eu estou com medo do que vai acontecer o ano que vem. Então, apresente ao Senhor essa angústia, essa dor e, né, confie de que Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe o que nós devemos passar, né? Deixa eu ver se não ficou mais alguma coisa desse outro subcapítulo, senão a gente já parte para o outro, tá? Acho que não, gente. Tem uma parte importante sim. Vocês sabiam que há muitas doenças, elas são causadas até não, principalmente por conta emocional? Vocês sabiam que o câncer, ele pode ser, como é que fala, fatal quando a pessoa tem problema emocional, sem ser, que não tratou, né? Que não está tratando esse problema? Então, a ansiedade pode causar câncer, pode deixar você vir a adoecer dessa forma. Uma mulher prevenida não se preocupa com o dia de amanhã, como eu disse, né? Porque ela sabe o que ela pode mudar, o que ela pode fazer para melhorar o dia de amanhã e ela sabe o que ela não pode. Então, por um exemplo, que nem, vamos supor, sábado agora passado, né? Antes de dormir, meu marido falou assim, a gente vai acordar, eu vou levar o Henry para trabalhar comigo, você leva ele pro balé, e aí a gente faz isso, aquilo. Essa foi a nossa história antes da gente dormir, né? Quando a gente acordou, a Elo acordou vomitou várias vezes ali na parte da manhã, ficou ruinzinha, molinha. Quer dizer, a gente se programou, mas adianta eu também ficar morrendo de ansiedade porque, a gente não cumpriu o que eu programei, porque não sei o que. Não adianta, porque o que cabia a mim, eu fiz. Que era deixar tudo organizado, a malinha do balé, as coisas pro Henry e trabalhar com o pai dele. O que era pra gente fazer, nós fizemos. Mas o que cabe ao Senhor também já não é da nossa, né? A gente não consegue mudar. Então, para se livrar da ansiedade, a gente tem que pensar dessa forma. Mas como eu já disse para vocês desde o começo desse subcapítulo, é uma das coisas que eu mais peco é essa ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, me faz muito mal, eu fico muito, muito mal, né? Com a minha ansiedade, é algo que eu preciso trabalhar muito em mim. Mas enfim, né? Aqui eu quero ler com vocês rapidamente, porque é uma coisa muito bonita, ó. Quem é o seu Deus? O nosso Deus, ele é autoexistente, ele é imenso, ele é infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, soberano, fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, benigno. Ele é o nosso Criador, sustentador e redentor. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa esperança. É o nosso pastor, a nossa paz, nossa herança e a razão da nossa vida. Quando a gente reconhece
todos esses nomes, toda essa grandeza do Senhor, pense, quando bater a ansiedade, quando vier aqueles pensamentos de 2 anos pra frente, que você já tá pensando, quando bater essa ansiedade na sua cabeça, pense em todas essas palavras. Na soberania, na força, na bondade, na fidelidade, na justiça. Pense em todas essas palavras boas do Senhor. E no final você coloca, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. E quando a gente faz esse reconhecimento de toda essa grandeza do Senhor, a gente reconhece que Ele está lá em cima, no trono dele, à frente de tudo que vai acontecer já até o fim das nossas vidas, a gente sente mais aliviado e a ansiedade passa, porque a gente na hora pensa em todas essas qualidades que ele tem e que a gente entrega tudo na mão dele do que está acontecendo hoje. Ele não teve início e ele não vai ter fim. Ele é autoexistente, ele é infinito. Então eu vou passar, vocês vão passar, tudo passará, só o Senhor que não. Então pensem, quando vier esse sentimento, pense em todas essas coisas. Para finalizar essa parte, a ansiedade, ela rouba nossas energias. Lembra que o primeiro subcapítulo que nós falamos foi da mulher se cuidar da saúde e da forma física? Lembra? Então, esse subcapítulo está falando que a ansiedade, ela rouba nosso vigor e a nossa energia. Então não adianta nada você falar assim, não, eu vou me cuidar, vou suplementar, vou fazer exercício se você vive ansioso, porque a ansiedade vai roubar essa sua energia. Deixa eu ver só se não terminou. Bom, já falei que ela era uma mulher que era providente, né? Ela antecipava as coisas dela, isso eu já falei. Também tem um outro dado aqui, além daqueles 70% que eu falei, que é o dado de que 70% das coisas elas nem vão acontecer das nossas ansiedades, né? Tem um outro dado aqui, ó, 50% mais de 50% das doenças não são da natureza de doenças mesmo. Elas são desencadeadas por problemas emocionais. Então, olha, é um dado muito grande, né? E o que ele dá de dica? Faça uma faxina na sua mente. Sabe igual a gente às vezes pega pra faxinar a casa, joga um monte de entulho fora, dá aquela geral? Faça uma faxina na sua mente. Uma coisa que eu tenho feito aqui pra evitar de entrar coisa na minha cabeça. Você tá vendo que tá te fazendo mal acompanhar determinada pessoa? Exclui. Você tá vendo que tá te fazendo mal assistir jornal? Para de assistir. Você tá vendo que tá te fazendo mal assistir tal filme, tal série? Para de ver. Porque tudo que a gente continua fazendo, mesmo sabendo que aquilo tá desencadeando gatilhos emocionais na gente, a gente só tá alimentando essa ansiedade. Então pare, faça uma faxina no seu Instagram, no seu YouTube. Você tá acompanhando pessoas que só falam de coisas ruins? Pare de acompanhar, pare de acompanhar. Jornal, pare de assistir. Não, tem pessoas que falam assim, mas como que eu vou me informar? Pode ficar tranquila que a notícia vai chegar em você. Aqui em casa a gente não assiste jornal. E toda vez que acontece alguma coisa muito grande, a gente fica sabendo. Entende? Então não é necessidade de assistir jornal. Só vai fazer você adoecer. Porque você vai ficar preocupado com notícias. Igual, esses dias pra trás falaram do negócio da Covid estava voltando. Hoje mesmo eu já assisti um vídeo pela internet mesmo. Um médico falando que era fake news, era mentira aquele negócio do jornal falando que a Covid estava voltando, porque era um dado irrelevante, né? Então vocês entendem? Se eu vou acreditar em quem agora? Então só vai me fazer mal. Parem de assistir, né? O que for que vocês estão sentindo mal, né? Não estou aqui para falar o que tá certo ou errado, tá? Vocês que vão ver o que é necessário mudar na vida de vocês. A mulher sábia, ela sabe lidar corretamente com a ansiedade e aí ela tem melhor desempenho no seu trabalho. Ela é uma pessoa que gasta melhor o seu tempo com coisas necessárias. A sua energia, o seu talento são gastos com coisas boas e não com coisas que nem estão acontecendo,
Quer dizer, a ansiedade, como eu falei, ela é uma coisa que nem vai acontecer e a gente tá sofrendo, né? Então ela não desperdiçava o tempo dela com os afazeres do amanhã, né? Tipo assim, nossa, será que amanhã o mercado vai abrir? Nossa, será que amanhã vai ter que voltar a usar máscara? Ela não se preocupava com isso. Ela vivia o dia de hoje, precavendo para as coisas do amanhã, mas sem se preocupar à medida, né, de adoecer. O último subcapítulo. A mulher nota 10 valoriza mais o seu interior do que o exterior. Lembra que o primeiro subcapítulo de hoje falamos sobre a forma física. Ela tinha que cuidar da forma física dela. Saúde e também exercícios para ela ter boa disposição. Sim, nós devemos fazer tudo isso. Mas uma mulher nota 10 também sabe que a prioridade é o interior dela. A prioridade dessa mulher vai ser buscar o autoconhecimento, buscar conhecimento, buscar estar firme na palavra do Senhor para se fortalecer mais do que o exterior. Então, como eu falei, primeiro subcapítulo ele falou para que a gente possa sim fazer os exercícios, cuidar da nossa saúde, experimentar. Mas o interior tem que ser maior. A gente tem que sempre pensar que tudo que vem de dentro da gente é melhor. Ó, vivemos num tempo onde a vaidade reina. A nossa geração, ela cultua corpo. Quantas vezes você vê pessoas, infelizmente, que não tem conteúdo algum para te ajudar, para te ensinar, para te dar. Mas só por ela ter um corpo bonito e postar foto de corpo, ela bomba na internet. Nós vivemos uma geração onde tem esse culto ao corpo. As pessoas só querem saber ai, nossa, o que é o produto que ela tá passando no rosto, qual que é o suplemento que ela tá tomando, que eu quero tomar, quero ficar igual. E se esquece do mais importante, é o que tem de dentro dessa pessoa. É o que essa pessoa né? E não por fora. Então, ó, as academias estão, ó, lotadas e toda esquina você acha uma. Clínicas de tratamento de beleza proliferaram pelas cidades. O Brasil, gente, é campeão mundial em cirurgias plásticas. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Aqui nós exaltamos muito a aparência. Supervalorizamos a beleza física. Mas sabia que é um dos países que menos se lê livros? Sabia que é um dos países que tem uma qualidade de ensino baixa? É um dos países onde a nossa cultura não ensina os filhos a ler, a estudar sozinhos, sem tanto necessidade de uma escola? Então, para vocês verem, a importância que a gente tem que ter, né, nesse interior. Aqui ele explica pra gente. Não é nada de errado, como eu já falei, em você procurar se cuidar. Não há nada de errado. É muito bom você cuidar da sua saúde, cuidar da sua aparência. Como eu falei pra vocês no início da live, se eu estivesse aqui com o cabelo todo bagunçado, com o quarto aqui todo rabiscado e tudo, talvez vocês não iriam estar me ouvindo. Vocês iam falar, nossa, ai, tá até feio ali de olhar. Mas, então a aparência ela importa. Não há nada de errado em você querer se cuidar, tá? Só que a gente não pode pensar que isso é tudo. Não adianta eu aparecer aqui, ai, olha aqui esse, sei lá, sombra, esse batom, esse negócio, eu fiz um botox, eu fiz um negócio, eu ficar só falando disso pra vocês e não dar um conteúdo, e não ajudá-las em alguma coisa, e não ser alguém que possa contribuir, né? Emocionalmente com alguém. Quantas vezes eu recebo mensagem no direct, Bruna, você pode pensar que não tá fazendo nada, mas só o versículo bíblico que você postou de hoje já me ajudou numa dificuldade. Eu já ouvi isso. E olha, como que pra mim, eu fiquei tão feliz na hora, eu falei, nossa, então até um versículo bíblico que eu postar e às vezes eu tô ajudando alguma pessoa. Enfim, não há nada de errado em você querer se cuidar, mas não cuide só do corpo. Pense que, ó, aqui o seu interior é o que vale mais. Deixa eu ver se eu pontuar alguma coisa que eu preciso. Uma coisa que eu já falei também. Cuidar do corpo também é essencial, tá? É uma ordenança divina também. Cuidar da nossa saúde, né? Enfim. Deixa eu só ver.
Eu marquei uma frase que ele colocou no livro muito legal. Não adianta tirar as rugas da face se não esticamos os músculos da alma. Então não adianta a gente só trabalhar o de fora, né? Deixa eu só ver. Ó, mulheres cultas, mas sem dignidade, mulheres bem vestidas, mas fúteis, mulheres lindas, onde não há caráter algum. É o que eu tava falando de várias e várias mulheres que às vezes só usa o Instagram, as redes sociais para mostrar o corpo, para mostrar as coisas, mas não tem caráter, né? Não tem nada de bom para apresentar, somente o físico, né? Ahn, Bom, acho que é isso. No final ele só fala que lá em 1 Timóteo e em 1 Pedro, Paulo ele, e Pedro, né? Eles recomendam e eles denunciam, né? Essa postura fútil das pessoas que só pensam na aparência. E não tô falando nem só de corpo físico, mas até, por exemplo, ai, eu vou comprar essa blusa, vou pagar R$ 300 porque essa blusa é, sei lá, da Dior. Então, entendem? Não é nem só questão física, eles também falam isso. Não adianta vocês se colocarem joias e adornos se vocês não estão colocando na tua alma, né, o que é necessário. Então, eles recomendam a modéstia e o cultivo da beleza interior, né, para finalizar, então, esse nosso subcapítulo que é valorizar mais o interior e não o interior. Recapitulando, uma mulher nota 10, ela cuida da sua saúde e forma física. Uma mulher nota 10, ela sabe se vestir com bom gosto e decência. Mulher nota 10, ela cuida da sua mente. E a mulher nota 10 valoriza mais o seu interior do que o exterior, né? Enfim, esse foi o capítulo 3 de hoje. A mulher nota 10 com ela mesma, né? Perdão. Vou falar igual a Dilma agora. Engasguei comigo mesmo. Ai, frases da Dilma. Enfim, lembrando que o capítulo 1 e 2 também tá salvo aqui e eu vou postar no YouTube também, que fala sobre mulher nota 10 com o marido e a mulher nota 10 com os filhos. Hoje nós estamos no capítulo 3, mulher nota 10 com ela mesma. Vai ter o capítulo 4, se eu não me engano, é a mulher nota 10 no trabalho. Enfim, tem mais acho que 2 capítulos pra gente encerrar esse livro, tá bom? Então, pra quem chegou hoje, tem os outros dias pra vocês assistirem também. Como sempre, eu vou encerrar com uma oração e aí, né, uma ótima noite pra nós, né? Querido Deus, amado Pai, gostaria de te agradecer, Senhor, porque foi um momento bom, agradável, um momento onde a sua palavra pôde ser exposta às pessoas, onde nós conseguimos aprender um pouco mais do que é importante, né, para o Senhor, aprender um pouco mais do que fazer, né, para que fiquemos cada vez mais próximas à tua palavra. Pai, todo mundo que está ouvindo, seja no ao vivo, seja no gravado, que o Senhor abençoe, guarde, proteja cada uma dessas pessoas, que o Senhor ajude essas pessoas a entender o que eu quis dizer, né? A entender o que está escrito no livro e principalmente a entender o que o Senhor deseja para a vida de cada uma dessas pessoas. Te agradeço por tudo isso, coloco em tuas mãos a nossa noite, que o Senhor nos ajude, nos dê uma boa noite de sono para todos aqui presentes. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu entrego. Amém. Amém. Amém, amém. Bom, então, como eu falei, encerramos a live de hoje. Aí é toda terça-feira, por volta de umas 9 horas da noite, 20 para as 9. Depois que a Helena dorme, eu venho e faço a live. Toda terça. E, né, na outra terça é outro capítulo, tá bom? Qualquer coisa, se você quer assistir os outros e não estava presente, me pede que eu mando o link para vocês assistirem. Beijo e até a próxima terça.